Olá, pessoal. Eu sou Nicolas Vital e esse é o Saúde Animal em Foco, programa produzido pelo Sindan, com o objetivo de mostrar a importância do cuidado com os animais em um contexto de saúde única. E hoje nós vamos conversar com o zootecnista Matheus Paranhos, professor do Departamento de Zootecnia da Unesp, em Jaboticabal, e uma das maiores autoridades brasileiras quando o assunto é bem-estar animal. Na pauta, a importância de um bom manejo na pecuária moderna e algumas dicas para melhorar o bem-estar na fazenda. Professor Paranhos, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Nicolas, eu que agradeço o convite, estou me sentindo bem-vindo, sim. Muito bem. Professor, começar essa história aqui do começo, né? O Brasil é uma potência na pecuária, mas essa é uma atividade que vem se transformando aí rapidamente nos últimos anos, né? Quais são as novidades hoje em termos de bem-estar animal? A pecuária avançou ou é aquela coisa de antigamente ainda que a gente vê aí na TV, nas novelas? Como é que é hoje? Bom, acho que até a novela está mostrando coisas boas também, né? Houve muitos avanços. Na verdade, desde 98, 99, 2000, eu estou falando mais de 20 anos atrás, né? Com a conquista de novos mercados aí para exportação, principalmente de carne bovina e de carne de frangos, o Brasil teve que aprender a lidar com esse tema até por um interesse comercial, certo? Há países que remuneravam bem, pagam até hoje pagam melhor do que a média e o preço médio de que é comercializado essas carnes na exportação, como países da Europa, Chile, Israel. Eles começaram a exigir algumas ações que implicam em consideração com o bem-estar animal. E a partir daí, obviamente, começou tudo na indústria, buscaram se adequar para conquistar esses mercados, né? E de lá para cá, os avanços têm sido bastante intensos, não só para atender o mercado externo, mas também para atender o mercado interno, porque mais ou menos na mesma época, talvez um ou 2 anos mais tarde, também iniciou uma pressão interna aqui de grandes compradores que estavam colocando esse tema também em pauta, né? Então, redes de supermercados, essas redes de fast food, todos eles demandando e fazendo auditorias de bem-estar animal nas plantas frigoríficas para garantir para os consumidores que os animais eram bem tratados durante todo o processo de criação, transporte e propriamente lá no manejo pré-abate e abate. E a nossa legislação andou junto, viu, Nicolas? Então, desde o ano 2000, por exemplo, que foi atualizado o ano passado, nós temos uma portaria, a primeira foi uma instrução normativa, agora é uma portaria do Ministério da Agricultura que regulamenta o abate humanitário, que o animal deve ser abatido com o mínimo de sofrimento, exigindo certos procedimentos para que ele esteja inconsciente no momento do abate. Houve evoluções também na parte de transporte, na criação, então nós estamos andando aí a passos largos. Muito legal. Professor, quando a gente fala assim de bem-estar animal, né, a população urbana que conhece pouco, né, da criação, a gente pensa mais no ambiente, né, do animal tá bem ali, tá com uma sombrinha, uma temperatura agradável, mas existem outros fatores também que envolvem o bem-estar, né, como nutrição, a saúde, até o comportamento. Fala um pouquinho sobre esses aspectos também, assim, como é que isso funciona na prática? Eu acho que é fácil fazer um paralelo quando alguém pensa em si mesmo, certo? Você só vai estar bem se todos os elementos que estão relacionados aí com a sua vida, se quiser ser mais específico, com a qualidade da sua vida, vão estar influenciando como você se sente, né? O bem-estar é o estado do animal, no caso do bem-estar animal, como também o bem-estar humano é o nosso estado, né? Então, depende da saúde. Tem um professor da Nova Zelândia que propôs o que ele chama de 5 domínios do bem-estar, né? Então, a saúde é um deles, a nutrição é outro, o ambiente, o comportamento. Mas esses 4, que são domínios funcionais, eles têm uma interferência direta na forma com que os animais se sentem e também como nós nos sentimos.
que seriam os estados mentais, né? Então, por exemplo, se tem um problema nutricional, está com falta de comida, você vai se sentir fraco, pode estar frustrado porque procura alimento e não encontra. E essas condições, eu acabei de citar 2 estados negativos, também ocorrem nos animais. Hoje é reconhecido que os animais têm a capacidade de sentir da mesma forma que nós temos. Então, mas também pode sentir coisas boas, né? Eles podem sentir satisfação, podem sentir felicidade. Muitas vezes o pessoal acha estranho falar em felicidade, mas basta ir numa fazenda, por exemplo, de gado de corte ou gado de leite, e ver um bezerro brincando, saltando, pulando, você vai fazer uma relação direta com uma criança brincando, ou seja, uma expressão de que as coisas ali estão bem e que tem vigor, tem energia, tem saúde, né? Tem bom estado nutricional e está se sentindo bem e demonstra isso através do seu comportamento. Muito legal. E, doutor, o senhor citou essa questão do comportamento dos animais, né? Isso chama bastante atenção. É possível que o produtor ou a pessoa que esteja lá na lida diária, ele consiga observar isso apenas olhando para os animais, assim? O senhor já citou alguns aspectos, né? Principalmente negativos e positivos, mas isso nos extremos. No dia a dia, num plantel amplo, é possível? O produtor tem que estar de olho ali o tempo todo? Ô, Nicolas, a situação é a seguinte: é óbvio que o monitoramento individual de animais não é fácil de ser feito quando você tem grandes grupos, grandes rebanhos ou grandes grupos de animais. Então, desculpe, nesse caso, o que a gente recomenda é que tenha rotinas de monitoramento, né? Um bom produtor, um bom técnico de campo, seja um técnico agrícola, veterinário, zootecnista, agrônomo, não importa a formação, biólogo, ou mesmo o pessoal que está lá na lida, né? O capataz, o vaqueiro, se for uma fazenda, ou o galponeiro, se for com frangos, né? O granjeiro lá na suinocultura, eles precisam fazer essa rotina de monitoramento, né? E ele consegue, sim, detectar alterações no comportamento que podem estar sinalizando que as coisas estão bem ou estão mal, né? Então, se você vê animais apáticos, animais que isso significa não reage a estímulos, por exemplo, ou você vê um animal que está numa postura anormal. Para quem tem cão, é um bom exemplo, né? Cão, quando tem otite, um problema de infecção no ouvido, normalmente ele fica com a cabeça numa posição alterada, está indicando que alguma coisa não está bem ali, né? Se você que vê que o animal também não está ingerindo bem os alimentos, isso é sinal de que também as coisas não estão bem. O inverso é verdadeiro, né? Se você enxerga um comportamento dentro daquilo que é considerado um padrão de normalidade, tudo está bem. Então, olha só o que nós estamos conversando aqui. Com o ser humano, você procura alguém para te ajudar, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, você conversa com ele. Nós não conseguimos conversar com os animais. Então, a observação do comportamento é essencial para entender essa dinâmica de como ele está, tanto do ponto de vista da saúde física quanto da saúde mental, né? Então, a observação é fundamental. E eu tenho certeza, e conheci vários pessoas, produtores, técnicos, ou mesmo o pessoal que está trabalhando no campo, lá direto na lida, que sabe disso. Eles sabem, eles têm muita intimidade com os animais, têm essa capacidade de reconhecer se algo não está bem, o que é muito legal, né? Às vezes eles nem sabem o que sabem, entendeu? A gente tem que falar, nossa, parabéns, você sabe tudo, mas tem muita gente que é muito observadora e tem essa capacidade de memorizar essas informações e usar isso no seu dia a dia de trabalho. Muito bom. E, doutor, entrando um pouquinho agora na área de saúde animal, né, que é a área do Sindan. Hoje, a gente vê aí um movimento de pessoas contra os medicamentos, enfim, dessa pecuária orgânica e tal. Mas qual que é a importância do cuidado com a saúde animal, inclusive para o aumento da produtividade, né? Porque o produtor, ele vai identificar esse problema e aí, obviamente, ele vai precisar consertar, corrigir isso de alguma forma, né? E os medicamentos são uma forma de correção, de tratamento desses animais. Como é que o senhor vê isso? Esse é um movimento que existe mesmo, anti-medicamentos e tal?
ou isso é uma coisa bem de nicho? Como que o produtor brasileiro tem encarado isso, os animais? Tem aumentado a preocupação? Não, vamos por parte, vamos lá. Eu não entendo esse movimento assim. Mesmo a produção orgânica, por exemplo, ela não é contra medicamento, absolutamente. O que ocorre é que ela tem regras para usar o medicamento. Ela não aceita, por exemplo, uma série de medicamentos, que uma série de medicamentos seja usado de forma profilática, mas de curativa pode. Então, nesse sistema, o que acontece? Um animal ficou doente, pegou uma infecção, por exemplo. Ele precisa tomar um antibiótico, o sistema orgânico não permite. Ele sai do sistema, é medicado, isso está lá no protocolo, né, deles, da produção orgânica, é um protocolo internacional. Ele é medicado e depois de um certo período ele volta para o sistema. Então, não tem essa barreira. Né? O que existe hoje, Nicolas, e eu acho que com razão, é uma preocupação com o uso exagerado de medicamentos e às vezes até de uma forma errada. Principalmente o foco hoje está nos antibióticos, né? Então, nós, na zootecnia, eu estou dentro do departamento de zootecnia e tem uma história lá, estou há mais de 30 anos aqui, os antibióticos foram e continuam sendo usados como um promotor de crescimento, né? E hoje se discute se essa é a utilização adequada, porque o que a gente tem visto? A resistência microbiana, né, aos princípios ativos que tem aí no mercado, e cada vez mais superbactérias e problemas de resistência, não só de bactérias, mas também de parasitas, aos medicamentos que estão disponíveis no mercado. Então, é uma questão também de precaução. Então, eu acho que primeiro, vamos lá, vamos por parte aqui. A saúde é um elemento muito importante do bem-estar animal e humano também, né? Zelar da saúde é essencial. Todas as ações que são preventivas, e aqui eu vou fazer referência, por exemplo, à vacinação, é fundamental e não tem... Bom, tem os negacionistas da vacina aí, eu não vou entrar nessa esfera, mas dentro da produção animal eu nunca vi ninguém questionando isso, né? Pelo menos do ponto de vista conceitual, não. Eu sei que tem gente que não vacina, talvez por ignorância, é uma outra história, é diferente, certo? Agora, o uso dos medicamentos, de outros medicamentos, antihelmínticos ou carrapaticidas ou mesmo antibióticos, aí ele precisa estar orientado por um médico veterinário, ele precisa ter uma aplicação correta, correta em todos os sentidos, né? O momento certo de aplicar, a dose certa, da forma correta. Ele tem que também, em particular para alguns medicamentos, levar em conta toda a preocupação com o período de carência para não ter resíduo nos produtos. Então, eu tenho certeza que o Sindan trabalha com todos esses elementos, orientando aí a forma de utilização dos medicamentos. É isso que tem que ser feito. Eu não vejo uma resistência nisso, né? O que eu sinto, na verdade, talvez é falta de conhecimento, precisa um pouco mais de capacitação, de programas de educação no sentido do uso racional de medicamentos pelos animais de produção. Principalmente, aqui eu vou chamar a atenção para a questão do problema de períodos de carência, né, para evitar resíduos. A gente já teve várias remessas aí de carnes que foram para o exterior e voltaram porque foi detectado resíduo na carne. Muito bem pontuado, doutor, dessa questão dos orgânicos, que é realmente falta de informação mesmo, né? Eu mesmo acreditava que era uma linha muito parecida com a da agricultura, e o senhor explicou bem que é melhor, não, parte preventiva não pode, mas curativa, sim. E também lembrar que a gente está aí na semana da conscientização para o uso correto de antimicrobianos, né? Que essa sim é uma grande luta aí que a gente deve ter, porque os medicamentos estão aí, as tecnologias estão aí, mas elas precisam ser usadas corretamente, né? Especificamente em relação aos antimicrobianos, né? Que existe essa, enfim, essa questão, o senhor citou, do uso como promotor de crescimento, isso é proibido por lei, né? Agora, como fazer para você usar corretamente? Isso você precisa ter ali um acompanhamento mesmo, do veterinário te indicando e usar somente quando necessário. É isso. Olha, lamentavelmente, você entrou numa esfera aí que eu nem queria tocar, né? A gente tem produtos que nem são aprovados aqui no Brasil e são
É um contrabando, né? São importados aí de forma clandestina e são usados aqui, né? Então, e outros são aprovados e questiona-se se deveriam ou não ser aprovados. Eu também não vou entrar no mérito disso, eu não sou especialista nessa área, mas a questão principal, como eu falei anteriormente, é de conscientização. Conscientização do que usar, né? Então, usar sempre produtos aprovados pelo Ministério da Agricultura e da forma correta, como está lá na bula do medicamento, ou seguindo a orientação do médico veterinário, que é o profissional que está preparado para orientar nesse sentido, certo? Essa orientação ela está relacionada, obviamente, à dosagem, via de aplicação e tudo mais, mas também está relacionado a essa questão do período de carência que eu me referi antes e os cuidados na aplicação. Esse é um ponto, Nicolas, que eu acho que o SINDAM podia ajudar a divulgar técnicas de aplicação de medicamentos mais, vamos dizer, cuidadosas, né? Hoje eu vou nas fazendas e o pessoal usa a mesma agulha para 200, 300 animais, enfia uma agulha suja no frasco para recarregar a seringa, e aí você começa a ter outros problemas, como abscessos vacinais, reações vacinais, né, que acabam não só fazendo mal para o animal, porque aquilo vai causar dor e pode até ser um foco de infecção, mas também mal para o produtor, porque ele acaba, se é um animal que vai para o abate, por exemplo, isso tem que ser retirado da carcaça antes dela ser pesada, ou seja, ele acaba perdendo também alguns quilos de carne lá, por conta dessa falta de cuidado. Então, a gente ainda está numa fase de orientação de ações básicas, né, de cuidado, do planejamento sanitário, né, e o cuidado na aplicação dos medicamentos, tanto para a saúde do animal quanto para a saúde humana também, né, porque tem muita gente, eu acompanho isso também, por exemplo, os produtos tipo Puron, que são aplicados sobre a pele, tem toda uma preocupação de EPIs, de equipamento de proteção individual, muita gente não usa, né? E isso é muito complexo, porque coloca o bem-estar e até a saúde dessas pessoas também em situação de risco, né? Exatamente. E, doutor, só mudando um pouquinho de assunto agora, a questão do bem-estar climático, vamos dizer assim, né? Hoje em dia a gente vê um crescimento, né, da integração lavoura-pecuária-floresta, e isso tem trazido bons resultados, né? Tanto em termos ambientais, né, por você aumentar ali a área verde, com mais árvores, com outras culturas, quanto o bem-estar dos animais por terem ali uma sombrinha, né, terem, enfim, uma qualidade de vida um pouco melhor. Existem dados que mostram que a integração, de fato, é benéfica em termos de produtividade? Olha, a integração, principalmente floresta-pecuária, traz esse benefício que você acabou de falar aí, potencialmente, né? Eu quero deixar bem claro aqui que qualquer sistema de produção, seja ele integrado ou não, ele tem que ser bem conduzido. Eu posso ter um sistema integrado mal conduzido, não vai ter o resultado que se espera, né? Eu mesmo já visitei alguns sistemas integrados de floresta e pecuária com pouca disponibilidade de capim, capim de baixa qualidade, ou seja, tinha sombra, mas não tinha comida, então não resolve muito problema. Então, quando bem conduzido, tem um tremendo do potencial. E tem também ferramentas, estratégias para recuperação de áreas degradadas, usando essas estratégias já com ações um pouco diferentes, né? Não com árvores que têm a finalidade de comercialização da madeira no futuro, mas com árvores que têm capacidade de regeneração do solo, fixação de nitrogênio. Então, tem estudos muito lindos feitos aqui no Brasil, também na Colômbia, em outros países aí, focando nisso. Então, é uma ferramenta ou uma possibilidade extremamente interessante, né, para trabalhar com os mais diversos cenários, desde aquele cenário em que você está em busca de recuperar uma área degradada, ou mesmo naquele cenário que você já tem as condições de explorar o potencial produtivo ao máximo, combinando a produção de uma planta, uma árvore, que pode ser madeira, pode ser fruta, tem várias possibilidades, com a produção animal. E não é só bovino, hoje a gente dá muita ênfase para bovino, mas tem muitos trabalhos pelo mundo aí com ovelhas, com cabras, com várias espécies de animais nesses sistemas. Até com aves, com frangos.
Muito bom. E, doutor, cumprindo aqui uma promessa que a gente fez logo no começo, quais seriam umas dicas simples para que o produtor pudesse agregar um pouco mais de bem-estar na sua propriedade, enfim, sem ter grandes esforços, assim, é possível você dar um pequeno salto, assim, do dia para a noite? Olha, recomendações gerais só são boas porque são convenientes, né? Porque cada um enfrenta uma realidade diferente, né? Se eu pensar numa fazenda onde é, ah, todas essas condições, as necessidades básicas dos animais estão atendidas, o que eu estou me referindo aqui, tem acesso, livre acesso a alimento de boa qualidade, em quantidade adequada, acesso à água de boa qualidade, também livre acesso a esse recurso, acesso à sombra, é importante falar isso, né? Sombra é um recurso importante, reduz a carga térmica radiante decorrente da radiação do sol, né? Todos nós procuramos sombra quando está muito quente e o sol está, como dizia a minha avó, de rachar mamona, né? Acho que ninguém mais fala isso hoje. Mas essa é uma realidade, né? Você quer estacionar teu carro, você procura o quê? Em qualquer lugar que você... Uma sombra, certo? Então, os animais não são diferentes. Todos esses recursos estão disponíveis. Um elemento chave e que não custa nada, quer dizer, custa atenção, custa cuidado, é definir uma boa interação com os animais. Tá? Trabalhar de uma forma harmônica, né? Sem agressão, sem criar situações que resultem em medo. Normalmente, ainda é muito comum, em aves não, porque seria um desastre fazer isso, mas em bovinos, em ovinos, muitas vezes o pessoal trabalha correndo, trabalha assustando, falando alto, às vezes até gritando, em alguns casos, principalmente no caso dos bovinos, até batendo, né? Então, parar com isso e trabalhar de uma forma mais considerando o comportamento dos animais e aprendendo a manejá-los de uma forma inteligente, ou seja, usando o comportamento deles, né, não vai custar nada, né, além de um pouco de atenção e tempo aí, estudar um pouquinho, e vai dar uma mudança incrível. Eu trabalhei numa fazenda em Fernandópolis, uma fazenda leiteira, e o pessoal ia buscar as vacas todo dia no pasto, às vezes embaixo de chuva, na lama, e estando lá com eles, conversando, eu falei, mas vocês já pararam para pensar? Eles davam ração na hora da ordenha, eram vacas leiteiras. Você já parou para pensar que essas vacas querem vir aqui porque, além de aliviar a pressão do úbrio da ordenha, vocês ainda estão dando uma ação que elas gostam? Ah, sim. Então começa a chamar. E o resultado foi incrível, né? Ninguém mais precisou sair andando atrás de vaca, elas chamando e elas iam, entendeu? Então, coisas simples como essa, com certeza, melhora a qualidade de vida dos animais e das pessoas que estão ali trabalhando também. Muito legal. Doutor, esse papo tá bom aqui, mas nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez pela tua participação, pelas informações valiosas compartilhadas com a gente aqui hoje. Então, em nome do Sindan, muito obrigado, professor. Nicolas, agradeço você pela oportunidade, ao Sindan também, e estou aqui sempre à disposição. Um abraço a todos. É isso aí. Muito bem, essa edição do Saúde Animal em Foco vai ficando por aqui. Se quiser assistir outras edições do programa ou acessar mais conteúdo sobre o tema, acesse o nosso site sindan.org.br. Por hoje é isso e até a próxima.